que é a reza. Vou tentar rezar, que é rezar, orar, né? Tanto faz, que é a prece de Caritas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, reunidos nessa noite, espíritos protetores que nos acompanham, que eles nos possam auxiliar na prelação que hoje vai ser oferecida a todos nós. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, colocando no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento virá até vós como um grito de arrependimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Senhor, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deverá refletir a vossa divina e santa imagem. E que assim seja, Senhor. Graça, acho que é você, né? Pode começar lá a preleção. Vamos lá. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus envolva a todos nós. Que nossos corações estejam abertos, nossas mentes, para acolher a semente do Evangelho da noite. Nós encarnados, nós desencarnados. Somos muitos nesses momentos, né? E é um tema que nos traz bastante responsabilidade para que a gente evolua, siga. Antes desse capítulo 12, nós tivemos um pouco aí, né, dias, uns meses atrás, o capítulo 11, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que era amar o próximo como a si mesmo. Então, esse amar o próximo como a si mesmo, se a gente está nesse momento entendendo, se amando, mas aquele amor de cuidado, aquele amor de zelo, aquele amor de carinho conosco mesmo, aí o passo seguinte é com aqueles que nos rodeiam, né? Eu só posso amar quando eu estou amando, quando eu tenho essa essência dentro de mim. É impossível amar o outro sem que eu me ame primeiro.
Isso é uma lei, é lei de evolução. Aí eu já me amei, já amo o outro, que fica, é fácil, porque esse próximo normalmente é aqueles que nos rodeiam, né? Filhos, parceiros, netos. E aí a gente começa essa caminhada e chega a algum passo, já amei esses grupos, aí a gente chega no ponto de amar os inimigos. Esse é uma rogativa do nosso mestre, esse é um aconselhamento do nosso mestre, esse é uma conduta que nosso mestre nos pede, amar os nossos inimigos. E a gente começa a ficar, penso que a gente deva ficar muito atento a essa questão, porque o amar inimigo não é aquela coisa da convivência, mas é assim, sabendo do mal que ele pode nos causar, nós temos que pensar no bem por eles. Também é sempre um desafio, né? E dentro deste amar os inimigos, então, quando a gente já entende a necessidade de amar esse inimigo, resguardando as proporções, as possibilidades, o grau de evolução, enfim, dentro deste capítulo, nós temos aqui a vingança, que é específico o tema desta noite para a gente conversar, né? Para a gente explanar um pouco sobre a vingança. A gente vem, ao longo do estudo, entendendo que o amor a si mesmo, amor aos inimigos, ele pede que deixemos as nossas más condutas, os nossos vícios, os nossos maus sentimentos de lado e comecemos a trazer virtudes, na verdade, ao nosso dia a dia, para que a gente vá florescendo, vá caminhando. E aí a gente chega nesse ponto aqui de vingança, que se a gente já está trazendo um caminho mais colorido, com sementes do bem, chega nesse ponto aqui, eu falo, não, agora está tudo bem, então essa vingança aqui não faz parte mais do nosso dia a dia, não faz parte de mim. Porque cada evangelho que a gente traz aqui é porque cada um absorva, né? A gente, claro, a gente fala no geral, mas é de um para um, né? De mim para vocês, de vocês para mim. Antes para mim essa fala, né? Quando a gente estuda, mas para cada um parar e refletir o que esse tema significa para mim, o que eu tenho, que tem a ver. E falar, nossa, não, mas tá tudo bem porque eu não sou vingativa nem nada, tá tudo certo. Mas a gente começa a refletir mais, a adentrar mais, estudar mais um pouco e a gente traz um pouco de cautela, traz mais cautela para a questão. O livro, aqui o Evangelho, ele traz assim, Jules Olivier, ele traz assim, é de Paris, de 1862, 100 anos antes de eu nascer, porque eu nasci em 62, agora já 160 anos, esse escrito aqui do Olivier. Então, quando ele traz nesse primeiro momento aqui, assim, a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Quando ele fala de vingança, de bárbaros, que tendem a desaparecer, eu diria que é uma aspiração, é um desejo, é um anseio desse espírito aqui. Quando eu estou falando do tempo, que é de 160 anos, certamente ele está falando de tempos de antes dele. Os costumes bárbaros era aquela coisa de... Fico refletindo aqui nesse texto, é aquela coisa de espada, de forca, de tiro, aquilo que tudo podia, sempre o poder, sempre Nerado fazendo o que queria, o que bem entendia, com os mais frágeis, e não tinha uma lei parcial que fizesse uma proteção. E mesmo que ainda que tivesse, eram os costumes que se permitiam, que lavasse a honra através de duelo, que a gente sabe disso, a gente vê pelas próprias leituras, a gente vê em filmes e tal.
Então, eu fico pensando que é disso que ele está falando aqui neste momento. E a gente diz, mas vai desaparecer, nós não somos mais bárbaros, isso aqui não tem muito mais a ver com a gente. Ainda tem, não somos mais bárbaros, não damos tiros na rua, não enforcamos mais ninguém, mas vamos lá. Quando a gente fala em vingança, gente, assim, é tão forte o termo, ele é tão pesado, né? Ele é tão negativo, que, obviamente, ele vem juntado de outros sentimentos negativos. Tem rancor, tem ódio, né? Tem inveja, tem orgulho, tá todo junto. Ela não fica sozinha, porque são esses outros que detonam, faz com que a vingança seja colocada, né? Seja executada ou seja realizada. É importante que a gente entenda que eu não sou uma vingadora, mas se eu tenho raiva, se eu tenho esse sentimento ainda dentro de mim, se eu não conseguir expurgar, em algum momento eu vou cometer algum ato que vão chamar de vingança, sim. Trazendo aqui para os nossos tempos, né, para a gente contextualizar, sair um pouco desse termo aqui desse espírito aqui que trouxe. Hoje a gente diz assim, é bem comum os termos da gente usar, que vingança é um prato que a gente come frio. É bem comum a gente usar. Assim, né, popular. Eu, graças a Deus, não uso. Esse, pelo menos, não. Quando a gente fala que é um prato para se comer frio, isso está implícito que está sendo remoída a situação. Eu estou esperando a coisa esfriar para tomar uma ação. Pensado, eu estou raciocinando, eu estou planejando isso, eu estou arquitetando isso. Fala que quando a gente vê uma situação, a gente pode não fazer nada, mas a gente fala, não, deixa estar, o mundo dá muitas voltas. É uma terminologia que é comum a gente ouvir, né? O mundo dá muitas voltas, quer dizer, então eu estou aqui esperando, não faço nada agora, mas eu estou esperando que se não eu, um outro faça. Olha, mas eu não vou fazer, outro que vai fazer. Gente, eu não sou o primeiro executor, mas eu estou emanando essa energia, eu estou negativando tudo à minha volta, e a gente vai entender porque vai fazer pouca diferença eu executar ou não a vingança, né? Porque tudo que a gente emana, a gente recebe de volta. Eu emano amor, eu recebo amor, eu emano raiva, eu recebo raiva. É plantio e colheita. Bem simples da gente entender. Tem outros termos aqui que a gente fala que a justiça divina nunca falha. Então, eu não vou fazer nada, mas eu falo, não, Deus há de pegar ele de jeito. Quer dizer, eu também não estou favorecendo, né? Eu não estou favorecendo aquele que me fez. De novo, eu não estou tomando nenhuma ação naquele momento, mas eu estou esperando que, se não a volta do mundo, que se Deus, vou apelar, Deus há de fazer alguma coisa. Mas eu não estou dizendo isso porque acredito na justiça divina. Eu estou querendo mais que Deus puna mesmo, faça por mim o que eu não consegui fazer. Então, quando a gente começa a pegar essas terminologias e falar, poxa, em algum momento eu já passei por essa situação, eu já falei. Então a gente fala assim, não sou mais aquele bárbaro, mas também ainda não sou santo, ainda eu tenho dentro de mim aquele assim, comigo nada passa, tomou, levou, não faça para mim, porque senão depois a coisa acontecer, faça para mim, mas não faça para o meu filho, né? Dá na mesma, gente. Não faz diferença. Não, mas eu fiz porque não tem justificativa, né? Quando a gente paga o mal com o mal, somos tão maus quanto, né? Não faz diferença se agir no impulso, agir em defesa de um indefeso, mas uma ação, não que a gente não possa se defender, não é nisso, não é disso que eu digo, né? Mas quando a gente faz por impulso, pela raiva, para devolver, para dar o troco, aí não, né? Porque nós temos a justiça divina, sim, temos a justiça do homem, então muitas situações, uma delas vai cuidar,
Então, se a gente não está fazendo conscientemente, tendo essa consciência, e se a gente não está fazendo algo que, não, tudo bem, eu sei que isso vai me causar, mas eu vou fazer. Ok, eu pensei, eu refleti e eu vou ficar com essa conta aqui, né? Eu vou pagar essa fatura depois. Ok, mas o ideal é que não seja assim. Quando a gente vai buscar o sentido da vingança, exatamente no dicionário, o que é vingança? É ato de vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém. É para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta que outra pessoa me causa. Aqui tem um cuidado para a gente tomar, porque às vezes fala assim, nossa, mas eu me senti humilhada. Veja, eu me senti humilhada. Vamos parar para pensar, né? Se eu fui mesmo humilhada? Será que eu não senti? Porque talvez eu estivesse um pouco mais debilitada, um pouco mais frágil. Será que eu entendi todo aquele contexto? Será que eu não estava tão protegida com as minhas convicções, através das minhas preces, e por isso eu me senti mais atingida? Né? Veja que sentimento é ser respeitado, se eu sentir, mas o que é importante? A gente fazer uma reflexão, buscar um pouco de, mas eu fiquei frustrada pela questão. Às vezes é a gotinha faltando, você já está carregando umas outras situações, outros problemas, e qualquer fala torta que te disseram, aí você vai dizer, nossa, né, estou frustrada, estou acabada, e isso gera dentro da gente uma vontade de querer devolver para o mundo isso. Não deveria, mas é comum a gente querer fazer essa devolutiva. Quando é que a gente não faz? Depende muito do nosso grau de maturidade, né? Depende muito do quanto a gente já está evoluído, de quanto a gente para pensar, de quanto a gente já consegue falar, deixa para lá que eu quero paz, deixa para lá que isso não vai resolver, sabe? Mas isso a gente, é possível para qualquer um de nós, né? É possível. Mas tem essa condição, a gente precisa estar evoluído, a gente está mais evoluído, a gente tem que estar mais maduro. A gente traz a vingança, a gente pensa assim que elas podem ser arquitetadas, aquela que a gente fica esperando, pode ser as mais sutis, as mais simples, às vezes tem umas vinganças que a gente pensa que não é, mas trazer um exemplo bem simples aqui de fiz um bolo, coloquei na geladeira, fui trabalhar, quando eu voltei não tinha mais nada. Comeram tudo. Eu vou falar, tá bom, nunca mais, não faço mais. Não faço mais. É uma forma de retaliação. Eu simplesmente abri a geladeira, fiquei brava e não gostei. E aí eu já arrumo coisa porque eu estava morrendo de fome, porque eu queria muito comer, porque estava com vontade, porque... E a gente já faz um cavalo de batalha ali. É um exemplo simples, mas ele faz muito sentido quando a gente pensar que a gente está retaliando. Tem um exemplo clássico, quando a gente leva uma fechada no trânsito, se a gente falar, vai com Deus, vai ser feliz, Deus te abençoe, ok, isso é sinal de maturidade. Mas quando a gente pega, dá uma desviada e vai lá e fecha de novo, é vingança, gente? É vingança, sim. Eu estou querendo pagar aquilo que me incomodou. Em alguns segundos, eu estou querendo pagar com a mesma moeda. Também assim, a gente pode considerar que seja forma de retaliação. Grau maior ou grau menor, não importa. O fato é que, assim, mas são coisas pequenas, mas a gente vai juntando e vai nos carregando, vai nos deixando mais amargo, mais bravo, mais querendo de mal com o mundo. Não nos traz luz, nos deixa no escuro, nos deixa raivosos, nos deixa rancorosos, nos deixa hipócritas.
né? A hipocrisia, ela tem relação com a vingança. A pessoa te faz alguma coisa, você fala, então tá tudo bem. Não, deixa pra lá, nossa, não tem problema. Mas você pensa ali, mas deixa acontecer de novo. Quer dizer, não tá tudo bem, então. Isso é hipocrisia, né? Isso é hipocrisia, isso não é ser verdadeiro. A melhor forma é dolorida, mas a melhor forma já é logo tentar fazer uns ajustes ali. Seja você o ofendido, seja aquele que te ofende, a melhor forma é tentar já deixar a coisa mais arrumada. Por quê? Porque esse bolo, ele vai ficar lá no teu... Ele vai trazer problemas até físicos, né? Porque a gente fica remoendo aquela questão até que ela se resolva. A gente tira do consciente, mas ela vai para o inconsciente da gente. E fica lá. Nosso inconsciente, ele não é seletivo. Ele aceita, ele vai aceitando, só que fica guardado. A qualquer momento que ele é provocado, ele vai trazer à tona e a gente vai criar confusão, vai ser pernicioso para a gente mesmo. A gente eu estava no estudo desse evangelho, eu vi um caso que eles estavam contando de uma professora que era de uma casa de menor, e ela fazia uma defesa ferrenha dos menores, porque são aqui, não tem pai, não tem mãe, sociedade não acolhe, tá, mas eles são mal criados, eles são bravos, eles são... Sim, mas olha, vejam bem, são largados, são deixados, são abandonados. Ela fazia uma grande defesa desses jovens. Professora assistente social, que estavam contando. Em algum momento, ela é abordada dentro da casa dela por um menor armado que subjuga, que xinga, que apronta um monte. E ela, assim, fica a questão para ser julgada. Em algum momento, ela consegue pegar a arma desse menino, que é um menor, e aí fica a questão, faço o quê? Tomo uma ação aqui, agora acabo com isso, ou abraço, ou acolho, e vamos buscar medidas mais paliativas, mais amorosas. Isso foi posto até para votação, né? Conta que o instrutor aqui, e uma maioria esmagadora falou, não, você tinha mais é que resolver a questão ali mesmo. Você foi abordada, você estava quietinha no seu canto, o cara veio mexer com você, não importa que é moleque, o sangue é ruim, papapá. Uma de 100, 95 achou que ela tinha que tomar uma atitude, que era resolver aquela situação, para o menino nunca mais perturbar ninguém. Vejam vocês. E ela própria concordou em algum momento, falou, não, acho que é isso mesmo. Quer dizer, gente, então quando a gente tá numa situação acuado, esse é o maior risco que a gente tem de tomar ações descabidas, ações que a gente vai levar talvez séculos para poder consertar, se não muito mais, que são aqueles amigos lá do passado, aqueles inimigos desencarnados falados já no Evangelho. Então, se neste momento você não tem uma tranquilidade para resolver da melhor forma a situação e vai para o impulso, você já não botou uma pedra na sua sacola, você botou um peso enorme para você carregar, porque uma ação dessa tomada, que dá para entender que a ação seria uma carga pesadíssima para qualquer um levar, seja professor, seja qualquer um de nós, na raiva, que é o bicho que a gente tem dentro da gente, que a gente sempre fala. Como é que a gente faz? A gente tem que estar conversando com eles para ver, tomar cuidado para não alimentar o mal, porque esse mal, ele está ali, e é essa questão, dá para a pessoa tomar uma atitude irrevogável, né? E vai pagar por muitos e muitos anos por isso. Tem também uma questão de vingança. A gente sai da vingança mais simplesinha, a gente vai para essas que são bem cascudas mesmo, porque são comuns. Então, eu estou falando assim, nós não somos mais aqueles bárbaros, mas assim, a gente ainda comete atos assim absurdos.
Tudo dentro, gente, do estudo aqui do Evangelho, não é Graça achando nada aqui, é interpretando o que os estudos nos trazem aqui, os conceitos, né, as histórias. Também uma história que eu ouvi, mas eu também vivi uma história, presenciei, então eu vou falar até pelo exemplo aqui, de um casal separado. O casal separa, não se dá bem, o casal separa, a mulher diz, eu não vou te dar paz, enquanto eu viver eu não vou te dar paz, porque eu não quero que você separe de mim. Mas o cara separou, porque era impossível a vida. Já de cara, eles tinham um filho biológico e outro adotado. Já de cara, ela mandou que ele fosse embora com o adotado, ela não queria. Ele saiu embora pela rua com a criança, com o menino adotado, acho que uns 3, 4 aninhos, 3 aninhos, acho. Saiu batendo de porta em porta, procurando alguém para cuidar, procurando parceira, mas cada vez que ele encontrava, ele tentava fazer alguma outra união, a mulher vinha para cima, e ostensivamente ela tentou, durante acho que uns 20 anos, mais ou menos, se não mais, separou o filho biológico, não deixava ver o filho biológico, e foi um terror. Acho que o maior exemplo de vingança que eu já vi, eu achava que só tinha livros, né, mas eu presenciei, não foi exatamente comigo, mas foi muito perto. E no final das contas, essa mulher não viveu mais, ela não trabalhou mais, ela não estudou mais, ela parou a vida dela, quer dizer, ela perturbou muito a vida dele, ele achou um caminho, ele achou uma outra pessoa, foi lá, foi conviver com a pessoa que já tinha 2 filhos, ele levou dele, adotivo, adotou mais um, é um cara do bem, ele adotou mais um, e teve mais um, sei que teve um pacote de criança lá na casa dele, hoje eles são adultos, então, não conviveu com o filho dele, e essa mulher teve um câncer terrível, e ainda teve um problema mental e tal, então, assim, foi muito nítido o quanto mal ela emanou, e o quanto ela recebeu aqui mesmo, foi muito rápido, e muito triste da gente ver. Muito triste. É um caso que é comum, que é clássico, e é onde acontecem os maiores desajustes entre as pessoas, né? Quando tem essa questão. Aí, gente, a gente tá, ou a gente está numa situação dessa, ou a gente está muito perto. O que a gente faz? Né? O que a gente pode fazer? Qual a conduta que a gente vai tomar com relação a essas questões? Para falar assim, não faz parte de mim. A gente vai buscar, através da empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Deixar que aflore mais amor do coração e falar, calma, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Vai levar desaforo para casa? Leva sim, não é desaforo. Mas na hora você fala, não, eu vou levar, depois eu vejo o que eu faço. Sabe? É respirar fundo, e pensar, nossa, se eu for impulsivo neste momento, depois eu não consigo mais acertar. Reflete antes de reagir. Não faz justiça pelas próprias mãos, sabe? Vai com cuidado. É possível. Quando a gente dá o troco, a gente se iguala àquele que está nos fazendo mal. A gente fica no mesmo nível. E não é questão de a gente falar, mas eu não vou me rebaixar perante outro. Não, gente, também não é isso. Também não é isso. Cada um está no seu grau de evolução, cada um está no seu momento. E a justiça divina é para todas. Você vai colher o que você plantar, Deus vai te dar aquilo que você merece. Deus não vai precisar que você fale, ó, Deus, viu? Presta atenção, lembra daquele caso? Não vai precisar. Se a gente tem essa fé, se a gente crê na justiça divina, se a gente segue os preceitos divinos, a gente vai acontecer. Mas não porque a gente queira, porque é assim. A gente não tem que ficar torcendo, né? Indo para que Deus resolva as coisas. A gente pensa na lei da ação e reação, né? Se eu faço aquilo que eu emano, aquilo que eu mando, eu sempre penso bastante nisso, aquilo que eu emano eu recebo. E quando a gente está consciente dessa situação, a gente percebe muito rápido, mas muito rápido. Quando você tem um bate-boca dentro de casa, esses termos são bem fortes de falar, mas não dá para falar de vingança sem usar esses termos aqui.
a gente bate boca e você tem um impulso de falar para a pessoa, viu, dá um tempo, desaparece daqui, não quero saber, mas não me apareça na frente, alguma coisa assim, isso é uma forma de punição para o outro. Estou punindo o outro, estou me vingando daquilo que ele me fez. Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos refletir um pouco nisso. Puxa, eu achava que eu não era muito, né, vingativo, eu acho que a vingança não estava muito no meu, aqui dentro de mim, esse sentimento, essa vontade, mas pensando bem, eu acho que eu preciso me alinhar aqui, buscar um pouco mais, ressignificar as questões, dar um outro significado, dar uma outra roupagem, entender o outro, me colocar no lugar do outro. É isso que eu gostaria de conversar com vocês, gente, de passar para vocês hoje. Vamos já rogando que nosso mestre querido, nosso irmão, Jesus, nos traga essa sabedoria, essa tranquilidade, esse equilíbrio, para que possamos, a cada momento, a cada situação, perceber que a gente vai deslizar, que a gente se fortaleça nesse amor, nesse amparo que sabemos que temos do nosso irmão maior, do nosso anjo da guarda, de nosso Deus Pai. É o meu desejo para mim e para vocês também, para todos que estão me ouvindo neste momento. Gratidão pela oportunidade de falar com vocês aqui. E está aberto para o Francisco dar continuidade aí. Gratidão. O Cláudio vai dar continuidade. Vou desligar o microfone aqui. Muito boa a palavra da Graça. A Graça tocou num assunto interessante, que existe o rancor consciente, mas também existe o rancor inconsciente. Né? E às vezes a gente só consegue se livrar do rancor inconsciente quando a gente se depara com uma determinada prova, uma determinada adversidade que nos faz entender o ponto de vista daquela pessoa que supostamente nos prejudicou. Né? Acho que é importante, né, que nós que pretendemos ser cristãos, a gente procure entender que todas as adversidades da vida são lições, não são simplesmente obstáculos para atrapalhar a nossa jornada. Essa é a pior maneira de encarar. Todos os obstáculos, todas as dificuldades, tanto adversidades da natureza, como adversidades impostas por outros seres humanos, são oportunidades de aprendizado. Porque a vontade de Deus também se manifesta por intermédio dos seres humanos. Então, um grande desafio, né, de todos nós, né, é a gente conseguir transformar o Minotauro em Centauro. O que é o Minotauro? É aquele ser humano que tem a cabeça de touro, a cabeça de animal. E o centauro é o animal com cabeça de homem. O que significa isso? No Minotauro, o animal manda no homem, porque a cabeça é de touro. O animal prevalece. E no centauro, quem prevalece é o homem. O ser humano domina o animal. Né? Então as pessoas se orgulham, mexeu comigo, vira o bicho. Isso não é vantagem nenhuma. Né? O ideal é que mexeu comigo, vire um ser humano. Se transforme num ser humano e não num bicho. Né? É importante que a gente aprenda a se autodominar. Né? A paciência é virtude ativa.
é autodomínio. Então, como a Graça falou, se receber uma provocação, respira fundo, se autodomine, se há uma oportunidade de exercer o autocontrole, o autodomínio. Aí tem uma figura simbólica, né? Uma lenda, né? De um velho guerreiro japonês, um samurai, que ele era o melhor de todos, e ele teve um discípulo que também cresceu muito, e até o momento que esse discípulo resolveu desafiar o mestre, né, para uma luta. Então, o discípulo sabia que, tecnicamente, se ele fosse para a luta aberta, franca com o mestre, ele ia ser trucidado, porque o mestre, apesar do discípulo ter crescido muito na arte da luta, ele ainda era o mestre. Então, a estratégia do discípulo era o quê? Tentar desestabilizar o mestre, por intermédio de várias ofensas. Então, ficou um frente a frente com o outro, todos os outros discípulos ao lado, olhando o desafio, e o discípulo mal educado, o ousado lá, começou a ofender o mestre com as mais pesadas ofensas, calúnias e tudo, né? Xingando ele, e o mestre absolutamente impassível. Ele girava em torno do mestre, tentava ofender, gritava, ofendia a família dele, dizia isso, aquilo, e o mestre totalmente controlado, totalmente impassível. Depois de 1 hora de ofensas, o discípulo desistiu e foi embora, sem sequer ameaçar levantar a espada para o mestre. E aí ele desistiu, todos os outros discípulos chegaram para o mestre e falaram: mestre, como é que você conseguiu suportar tanta ofensa, tanta injúria? Ele respondeu muito calmamente: olha, se alguém chega perto de você e te oferece um prato de comida boa, você aceita e come? Sim, claro, eu aceito e como. Agora, se eu chego para você e te ofereço uma bandeja cheia de comida podre, você vai aceitar e vai comer? Não, claro que não. Então, é a mesma coisa. Ele veio e me ofereceu uma bandeja de comida podre. Simplesmente eu devolvi para ele, eu não aceitei. Se ele está me oferecendo comida podre, deixa ele levar de volta. Não é? Agora, se eu vibrasse na sintonia, se eu aceitasse a ofensa, eu estaria comendo aquela comida podre, que ia me enfraquecer. Né? A gente tem um conceito tão errado: eu não levo desaforo para casa. Isso é o raciocínio do Minotauro. É a besta prevalece sobre o ser humano. Já o centauro não, é o ser humano prevalece sobre o animal. Então, um desafio, nós somos ainda tão primitivos que a gente tem que aprender essa lição. Né? A gente tem que dominar o animal que está dentro de nós. E todas as adversidades são oportunidades da gente pôr em prática. Né? Inclusive o rancor inconsciente, que a gente acha que perdoa e não perdoou. Porque tem um fator inconsciente lá dentro. E quando aparece aquela adversidade, é a chance que a gente tem de ver: puxa vida, não é que a pessoa tinha razão? Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Tio, fala aí, tio. Boa noite para todos. Bom, gostaria de também acrescentar um pouquinho mais do que nós já ouvimos, bastante valiosos ensinamentos. A gente tem... João, dá licença só um pouquinho. O moço de Brasília está erguendo a mão direto, que ele deve estar querendo falar alguma coisa. Depois dá a palavra para ele, tá bom? Tá abraço. Bom, tá bom, obrigado. Eu gostaria de colocar, a gente tem, assim, como uma referência, nós temos o que Jesus faria,
em muitas situações, o que Jesus faria. Porque tem situações que é desafiadora. E se a gente for buscar no Evangelho, Jesus passou, foi colocado à prova de muitas maneiras. Então, e ele é realmente o nosso mentor maior. Olha só, naquela passagem da mulher adúltera, então as pessoas esperavam, diz a ele, né, ela foi pega em adultério, a lei diz que tem que apedrejá-la, o que você diz? Então, se ele manda apedrejá-la, ele está contra o que ele ensina, né? E se ele manda libertá-la, ele estaria contra a lei de Moisés. E ele ia se comprometer. Então, ele diz, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, se a gente começar a buscar essas passagens de Jesus, a gente encontra explicação para que a gente possa encontrar em nós um homem novo, apesar de todas as dificuldades. E em cada situação, e em muitas outras situações que aconteceu, que Jesus deixou para nós, né? Naquele episódio de Pedro, prende Jesus, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus diz que não é pela espada. Olha que lição que Jesus deixou para nós. Não é pela espada. Quem matar, quem usar a espada será também alcançado pela espada, né? E assim, e outras muitas lições que Jesus deixou para nós. Judas, depois de todo o episódio, ele desce nas profundezas das trevas para salvar Judas, para resgatar Judas. Então, são muitas lições. Então, se nós observarmos, nós temos muitos recursos, muitos. Nós que buscamos um pouco mais do conhecimento do Evangelho, nós temos recursos para a gente poder trabalhar o nosso interior. Vamos buscar um pouco também dos ensinamentos de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela fala muito para que nós estamos, nosso inconsciente, ele é coletivo. Isso quer dizer que todos nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações. E aí nós podemos, a única forma de nós conseguirmos se destacar dessa situação é nós buscarmos nos elevarmos vibratoriamente. Então, não tem outro caminho. É mudança de vibração, mudança de comportamento, mudança interior. E a mudança, ela não pode acontecer da boca para fora, só. Nós podemos até nos auto-enganar. Não, eu perdoei. Ou eu perdoei, por exemplo, eu perdoei. Porém, intimamente, eu não perdoei. Então, é uma busca cognitiva muito profunda no nosso eu interior. É um trabalho muito sério, nós conosco mesmo. E o nosso guia maior é Jesus, né? Então, essa é um ponto que eu gostaria de acrescentar, fortalecendo ainda mais o que a Graça colocou e o que o Cláudio colocou. É isso. Então, vamos ouvir agora o nosso companheiro de Brasília. Não, isso não acaba.
questão, companheiros, aí da vingança, a gente parte do princípio do mestre divino, né? Quando Judas traiu Jesus, e se Jesus fosse dar o exemplo da vingança, né? Em momento algum, o divino mestre cogitou de se vingar. Muito ao contrário, né? Porque Judas se suicidou, ele se arrependeu-se, cometeu enforcamento, e devido a esse ato de suicídio, Judas foi arremetido, o espírito de Judas foi arremetido nas trevas, né? Lá para o lado do Vale dos Suicidas. Muitos anos depois, muitos e muitos anos depois, o pessoal chega a falar em 200 anos, né? Jesus pediu à Mãe Santíssima que fosse nas trevas procurar Judas, né? Porque a autoculpa de Judas era muito grande. Não era a vingança de Jesus, era o estado interior de Judas. Ele se incriminava barbaramente. E Mãe Santíssima, assim conta a espiritualidade superior, quando conseguiu chegar até Judas, ao espírito de Judas, e conversando com ele, tentando levá-lo ao caminho da luz, ao caminho da paz e do bem, Mãe Santíssima conversando com Judas, a uma certa altura, Judas, ele argue, né? Ele pergunta: mas quem sois vós, Senhora? Quem sois vós? Eu sou Maria, Mãe Santíssima, sua mãe de Jesus. Aí não teve contra-argumento, né? Ele seguiu com ela, com certeza. Né? Obrigado. Não estou vendo o seu João, Francisco, o que aconteceu? Será que caíram? Ah, não. Tá cortando um pouquinho para nós aqui. Ah, Para apareceu. vocês também tá cortando? Acho que tá, né, meu? Mais ou menos, dá para ouvir você agora. Deixa eu no roteador. Essa internet, né, que travou. Posso falar uma coisinha bem rápida? Pode. Eu tô aqui meio no escuro. Vamos mudar aqui o sinal da internet. Acho que vai facilitar um pouco. Posso falar? Então, né? Todo esse evangelho sobre vingança, né? Essas coisas aí. E eu tenho o hábito de orar pelas pessoas que me prejudicam. E no domingo eu fui postar prova, porque tem uma pessoa que causa muito transtorno, mas eu retribuo oração, oração. Mas nesse domingo deu uma balançada, o cachorro do mal, o bicho do mal, mexeu a orelha, e eu orando, quase que coloquei meu nome pedindo oração para eu me equilibrar. Mas, graças a Deus, depois de muita oração, orar e vigiar, né? Eu consegui manter o meu
bicho feroz no lugar dele. Olha, mas foi muito duro. Não que eu ia fazer alguma coisa, o meu pensamento. Eu não queria pensar nada de ruim. Nossa, como ela pôde fazer? Nada, nada. Deus que abençoe, Deus que leve muita felicidade, que envolva, e vai, até que depois de 2 dias, sei lá, só orando por essa pessoa, consegui fazer o meu bicho bravo adormecer novamente, com a graça de Deus, Jesus, vocês que me ajudam bastante, né, com os evangelhos, que é maravilhoso sempre. Então eu consegui vencer mais essa batalha, né? Eu sei que vem outras, mas pelo menos essa passou. Obrigada a todos. Boa noite. Ok, Joana. Muito bom. Está com alguns probleminhas aqui de internet, mas estamos resolvendo no caminhar aí. Francisco, alguém quer fazer algum comentário? Esse caso que a Joana relatou é o verdadeiro sucesso de uma reencarnação. Esse sucesso é o prioritário, o sucesso que Deus espera de nós, é o sucesso espiritual. O sucesso espiritual é o que a gente leva, né? O sucesso material, ele é importante, né? Dinheiro é importante, dinheiro é recurso. Agora, o que a gente leva de vez mesmo para outro mundo é a bagagem espiritual. É esse que é o sucesso que devia prevalecer, né? Um dia a gente chega lá. Franciscão, manda brasa aí. Alguém quer comentar? Mais alguém, pessoal? Temos ainda alguns minutinhos aqui. Então, se tiver alguém falando. Não, eu vou fazer só um comentário muito rápido, aí o João vai dar continuidade aqui. A reforma é ímpar. Então, como julgar? Está dentro das pessoas. O nosso maior desafio, penso, é com a gente mesmo, né? Aqueles que têm a consciência, que sabem a necessidade e a importância de uma encarnação, sabe que a reforma íntima é o desafio maior. É você contra você mesmo, né? Procurando achar o caminho. É isso aí. O João vai... Eu quero só colocar um pouquinho mais, só mais um pequeno complemento. Nós observamos no dia a dia da vida que, apesar de já ter passado muitos e muitos e muitos anos, ainda, mesmo através do esporte, a violência ainda ela desperta interesse. Olha, o esporte de luta, por exemplo, é realmente uma violência. E há interessados, há pessoas que realmente e ainda torce, e ainda vibra por determinada pessoa. Então, isso ainda são, como muitas vezes o Cláudio nos lembra, resquícios da barbárie. Parece que não, mas é um esporte. Violência é violência. Não tem não tem duas explicações. Infelizmente, pelo menos é o meu entendimento. E assim são. E às vezes eu faço uma avaliação. Puxa vida,
os hebreus, Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto com o seu povo, né? E nós, há mais de 2000 anos, depois que Jesus passou, nós ainda não saímos do nosso deserto. Então, é aí uma reflexão para que a gente possa estar observando, e conforme o Francisco falou, colocou muito bem, isso aí é decisão de fórum íntimo, não tem como nós interferir, nós podemos trabalhar a nós mesmos, mas é importante observar essas questões para que a gente possa ter mais instrumento de avaliação para nós mesmos. Agora eu vou interromper um pouquinho, que a Sandra vai... Um minutinho só. Pessoal, mais alguém? Fazer algum comentário? Ok. Estamos aí a 19h30. E então nós vamos fazer o encerramento. A nossa companheira Sandra, aqui da cabana, ela vai fazer as vibrações e o encerramento dos trabalhos do Evangelho da noite de hoje. Ok? Vamos lá. Então, vamos a partir de agora, envolvendo com muito carinho nossa companheira Sandra, que fará as vibrações do trabalho e a prece da noite. Boa noite a todos. Vamos então encerrar a primeira parte dos trabalhos de hoje. Agradecer pelos irmãos que vieram e deram sua contribuição na leitura e no esclarecimento do Evangelho. Que nós possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos para colocar realmente em prática tudo que nós aprendemos, para que nós possamos evoluir espiritualmente, para que não haja tanto sofrimento. Agradeço por tudo que tenho recebido, agradeço a todos do Grupo Raio de Luz e peço que Nosso Senhor envolva a nós todos e a todos os irmãos físicos e espirituais que participam da leitura e do trabalho dessa noite. Pai nosso que estás no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Boa noite a todos.